Olá, estamos começando mais um programa Pessoas e Negócios. O nosso entrevistado de hoje foi auxiliar de restaurante no início da carreira e hoje é proprietário de uma das maiores revendas de automóveis do Vale do Taquari. Está conosco o Paulo Richter, o Paulinho, proprietário da C do Carro. Obrigado, Paulinho, por ter vindo ao nosso programa. Olá, Tony. Obrigado pelo convite. Paulinho, você tem uma história muito interessante. Saiu do interior de Forquetinha, veio a Lajeado, começou como auxiliar de restaurante. Como é que foi essa vinda aqui para a cidade? Foi uma vinda bastante cedo, porque assim que eu concluí o seu primeiro grau no interior, a gente tinha que vir para a cidade, cursar o segundo grau. A partir daí, com 13 anos, a gente não tinha condições de pagar todos os estudos, então tinha esse auxílio de trabalhar no restaurante, ajudar um pouquinho para auxiliar no pagamento dos estudos, com 13 anos já. E onde é que era esse restaurante? Esse era um restaurante que agora não existe mais, era um restaurante Caiçara, ficava próximo à praça próximo do Castelinho ali. Na Praça da Matriz. Isso, ao ladinho, aquela outra praça menor aí. Na praça que hoje é chamada Praça do Chafariz. Né? Isso, a Praça do Chafariz, isso aí. E como é que foi esse primeiro impacto? Porque você sai do interior, né, tem uma outra rotina e veio para uma cidade considerada polo, uma cidade grande. Como é que foi esse impacto para você? Tony, assim, isso eu acho que é todo desejo de uma pessoa que cresce no interior, almeja um estudo, crescer na vida, é poder sair do interior e ir para a cidade, buscar algo mais, correr atrás do que deseja, do sonho, né? Então eu acho assim, desde os 13 anos, desde novinho já, eu já sonhava com isso aí, sempre algo mais, e acho que foi a partir daí que as coisas foram evoluindo, né? E você começou como auxiliar, depois como é que foi esse teu crescimento? Daí já foi assim, foi como a primeira chance que eu tive foi assim como auxiliar, eu era muito novo, não tinha experiência, então foi por aí. Depois eu passei por estoquista de farmácia, passei por balcão, passei por uma empresa de alimentação e depois fiz um estágio na Alemanha de 1 ano, onde aí sim veio um pouco de maturidade, Tony, sabe, tu ter um pouco mais de autonomia, tu estar sozinho, tu estar isolado, tu tendo que ser dono do teu nariz e te virar. Isso é uma lição de vida bem... Com quantos anos você fez esse estágio na Alemanha? Com 18 anos. E como é que foi isso? De onde surgiu essa oportunidade? Na época tinha várias pessoas que faziam esse intercâmbio e cada vez que eles voltavam, eles traziam uma oportunidade de uma nova pessoa fazer esse intercâmbio. E não foi um intercâmbio muito fácil, porque 89, 90, nessa época, era intercâmbio de serviços de lavoura, onde é que tu trabalhava em fazenda, era alguma coisa que eu nem tinha conhecimento nenhum, né? Mas mesmo assim, eu optei por fazer isso pelo conhecimento que se tem, conhecer a Europa, sair do Brasil, poxa, para quem saiu do interior com 13 anos, trabalhou serviços assim, de iniciando, né? Então era alguma coisa que não se imaginava na época, não se tinha condições de fazer isso a não ser dessa forma. E como é que surgiu essa oportunidade especificamente de ir para a Alemanha? Foi através de um amigo nosso que voltou de lá e ele tinha 2, 3 vagas que ele tinha conquistado lá, que ele conheceu pessoas que tinham esse interesse. E aí ele, comentando no nosso círculo de amizade, né, comentou que haveria essa possibilidade, né, de 2 ou 3 pessoas irem para lá. Me ofereci na hora, né? E aí o que você fez lá na Alemanha, Paulinho? Assim, foi um ano onde é que a gente trabalhou só com uma fazenda de gado leiteiro e criação de gado de corte. Tá? Então eu cuidava praticamente da criação do gado do corte, cuidava da pastagem e tinha outra pessoa que também era estagiário que fazia outra parte do gado leiteiro, que era trato, ordenha. E cada um tinha a sua função específica. E você falava alemão? Falava o nosso alemão aqui. Um pouco de dificuldade existiu porque, como foi no sul da Alemanha, o sotaque não, da região, o dialeto da região, ele é um pouco mais pesado, ele é um pouco mais carregado. Então assim, com um pouquinho de paciência, eu pedia para eles falarem um pouquinho mais devagar, eu tentava explicar gesticulando um pouco. E assim, o brasileiro tem disso, né? Ele fala com qualquer pessoa de qualquer modo com mímica. Isso, então assim, eu consegui, no início foi um pouquinho difícil, mas depois a gente conseguiu entender legal. Eles começaram a entender que falando o alemão gramatical, eu conseguia entender um pouquinho mais fácil, tinha mais facilidade. E a partir daí começou a fluir. E qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse intercâmbio?
Assim, ó, distância, porque quando tu tá muito longe de casa, tu não tem aquele teu círculo de amizades. Então, assim, ó, tu está sozinho, numa terra completamente desconhecida, diferente, com um povo diferente, cultura diferente. Essa foi a maior dificuldade, foi saudade, o serviço bastante pesado, não estava acostumado com isso. Eu era bastante novo, não tinha estrutura, eu era bem fraquinho, vamos dizer assim, tá, para o mais serviço. mirrado. Apesar de que todo o sistema deles era bem avançado, já bem com equipamentos modernos. O serviço não era um serviço puxado, mas não era um serviço tão pesado. E qual foi a maior experiência, a maior lição que você tirou desse intercâmbio lá na Alemanha? Eu creio assim, ó, respeito, honestidade, seriedade, responsabilidade principalmente, né? E tornar a tua vida, vamos dizer, conseguir levar uma vida sem independência, vamos dizer, ter a tua vida própria e em cima disso ir pra frente, né? E depois desse teu intercâmbio da Alemanha, quando voltou ao Brasil, como é que foi? Essa foi a dúvida de ir para o intercâmbio ou não. Como eu já tinha uma profissão, estava mais ou menos estabelecida uma profissão legal aqui, já estava com aquele dinheirinho legal, esse era o maior medo de retornar e ter que recomeçar tudo do zero. Tá, esse eu acho que é o maior do medo do pessoal. Que é o grande medo de qualquer pessoa, né, para fazer intercâmbio. Então assim, ó, na volta, com a mesma força de vontade, com um pouquinho de conhecimento a mais, um pouquinho de maturidade, tá? Foi aí que eu comecei a trabalhar, fiz um trabalho em cima de dos 100 anos de Lajado, participei da comissão dos 100 anos de organização. Após isso eu fui para trabalhar em uma concessionária de carros. E aí que eu comecei a criar gosto pelo carro, pela venda, e aí foi evoluindo até eu conseguir trabalhar esses 8 anos na concessionária, conseguir montar minha loja. Devagarinho foi montando, então lá já se passaram 12 anos, né? A estrutura Você sai da Alemanha, vem para Lajado para trabalhar no serviço público. Antes de entrar para esse ramo de automóveis, que é o que você trabalha hoje. Como é que foi essa experiência de trabalhar nesse serviço? O serviço público, na realidade, ele caiu na minha mão por um pouco de conhecimento da língua, que eu recém tinha retornado. Como foi uma comissão organizadora dos 100 anos de Lajado, eles procuraram organizar todas as etnias, tá? Então, como eu tinha facilidade e um bom relacionamento com todo o interior, eu fui instrutor de danças nesse meio de tempo também. Então, assim, ó, organizei os grupos de dança, a gente participou de organização das comunidades alemãs. Você era instrutor de dança alemã. Isso. Como é que foi isso, Paulinho? É uma experiência diferente, que como isso veio para o Brasil, como através de outros municípios vieram se apresentar aqui na nossa cidade, a gente achou interessante e a gente começou a cultivar um pouquinho daquele, fizemos alguns cursos e treinamentos, né? E aí começamos com o nosso primeiro grupo lá em Forquetinha, né? Mas você aprendeu isso na Alemanha ou foi depois? Não, foi depois. E aí pegou o gosto pela dança também? Pela dança também. E como é que foi fazer esses grupos, esse trabalho voluntário, digamos assim? Esse trabalho é um trabalho legal porque, assim, ó, na época não era um trabalho muito difundido, então era uma coisa nova, era um resgate das tradições, assim, ó, era apresentação, então envolvia todo o traje, se contava a história da onde vinha a dança, como ela era, da onde ela era originária. Então, assim, ó, formou-se o primeiro grupinho e esse evoluiu, porque a maioria dos eventos, eles gostavam de incluir essa programação dentro da festividade. Então a gente visitou vários municípios, saímos inclusive do estado, né, para apresentações, e isso foi um trabalho de 4 anos. Aí, não conseguindo mais conciliar com faculdade, com trabalho, coisa assim, passei isso para uma outra pessoa, que foi o meu irmão, que deu continuidade também por alguns anos. Então você organizou tudo e delegou função. E deleguei função, isso aí. E aí, e como é que foi essa questão toda de ser praticamente um precursor, digamos assim, desse estilo de ter grupo de danças aqui na região, foi você, então? Sim, partiu da família isso. A gente organizou um primeiro grupo, foi da família Richter mesmo, né? Onde eram praticamente só parentes, a gente começou assim. E logo se manifestou o interesse de criar um grupo jovem,
dizer assim, de pessoas que se interessaram, né? E esse grupo, vamos dizer assim, a gente conseguiu trabalhar ele mais, assim, com passos mais apurados, com pessoas que tinham disponibilidade de tempo também, né? Então, comecei a fazer Que assim. lição que dá para tirar num grupo de danças desse trabalho voluntário para o mundo empresarial, Paulinho? É assim, eu acho que tu precisa de cooperação de todos, tu tens que ter um pouco de disciplina, poder impor disciplina, tu tens tuas responsabilidades, e isso aí com certeza ajuda bastante. Depois que você passou então por esse conselho de 100 anos de Lajeado, Isso. você foi então para a revenda de automóveis, Isso aí. que aí encontrou a tua paixão. Aí eu encontrei minha paixão. Aí realmente assim, ó, comecei a gostar, isso foi um trabalho que me foi colocado à disposição sem vendas. Eu entrei na concessionária, porque eu estava saindo então do público, né? E acabando indo para lá. Não foi diretamente para vendas, entrei assim como um serviço de serviços gerais, e em questão de 6 meses eu gostei, já comecei a pedir para participar de vendas, coisa assim, documentação. A partir dali eu comecei a criar gosto e só evoluiu, né? Bom, já entramos na parte onde o Paulinho se descobriu como empresário e como ramo de atividade. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e na sequência voltamos conversando mais com Paulo Richter, proprietário da Cia do Carro. Já voltamos. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br